tempestade. Ei, filho, é que a tempestade é maior. Mas é diante dessas tempestades que nós levantamos e damos glória a Deus. Então eu vou iniciar com o meu testemunho. Ele é um pouquinho longo, mas é a primeira vez que eu vou dar o meu testemunho por completo. E eu quero que ele toque no coração de vocês. Porque se eu tive jeito, você também tem jeito. Amém? Amém! Então eu sou a menina que experimentou da misericórdia de Deus. Eu experimentei verdadeiramente dessa misericórdia. Mas para mim me tornar a mulher que eu sou hoje, convertida, transformada, libertada e restaurada, eu tive que passar pelo deserto. Eu passei por um deserto doloroso. Eu nasci e me criei na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu tive um dos maiores exemplos dentro da minha casa, que é a minha mãe, uma mulher de fé e de oração, que sempre levou eu e meu irmão para a igreja. Minha mãe é um exemplo de mulher combatente, porque a minha mãe, ela não se abate por qualquer coisa. A fé dela é inabalável, né? A gente está passando por um momento, né, doloroso na família, com a enfermidade da minha avó, mas minha mãe é a única dos filhos que está de pé. E eu louvo a Deus por isso. E o mais lindo, filho, que eu aprendi a ler, quando eu era, né? Quando eu não aprendi a ler, eu aprendi a ler a Bíblia das crianças. E desde criança eu pregava ali no meu quarto. Era meu sonho. Mas quando Deus tem promessa, o inimigo coloca o rabo, não é assim? Mas a minha mãe, ela nunca deixou de rezar pela minha libertação. Feliz é o filho que tem uma mãe que reza por ele. Porque a oração da mãe é poderosa. Quando uma mulher dobra os joelhos para orar pelo seu filho e pela sua casa, ela faz um grande estrago no inferno. Não é não? Aleluia. Então, começou assim a minha vida. Aos meus 19 anos, eu fui conhecer o mundo. Eu sempre falo que nós somos como os pássaros, né? Quando nós crescemos, nós queremos voar. Só que muitas das vezes nós voamos em direções erradas e acabamos caindo. Não é assim? E nesse voo, eu caí no homossexualismo. Eu comecei a me relacionar com mulheres. E com isso, eu comecei a me tornar escrava de Satanás. E eu assumi uma identidade que não era minha. Mas o inimigo colocou na minha mente que eu sentia atração por mulheres. Que eu era do gênero masculino. Em 2011, eu conheci a Renovação Carismática Católica de Campos Sales. Foi a minha casa, foi a minha segunda família. Eu já estava com um ano que eu estava no homossexualismo e uma tentativa de suicídio. Nesse período eu já me encontrava no poço, né? No final de 2012, eu saí da casa dos meus pais para ir viver e conhecer o que o mundo tinha a me oferecer. Minha mãe, ela me amava como filha, mas ela não aceitava o pecado que habitava em mim. Então eu resolvi sair. E quando eu saí, eu fui viver junto com uma mulher. No final de 2012, até março de 2015, eu vivi junto com a mulher. Após a separação, eu fui conhecer o mundo de novo. Eu fui conhecer novos relacionamentos. Eu fui conhecer novas amizades e muita diversão. Era tudo que eu queria, ser livre. Eu trabalhava, eu tinha meu próprio dinheiro e eu queria ser livre. E eu mergulhei no mundo por completo. Nesse mesmo ano, eu tinha 24 anos. Eu aprendi a beber. Por conta das maus influências. Toma, é só um golinho, né? Toma mais uma dose, toma uma pipioca amarela, toma uma cerveja. E isso foi me viciando. E eu comecei a beber. Comecei a andar em festas mundanas. Comecei com maus amizades. Comecei a me relacionar com várias mulheres. Eu não estava mais nem aí. Eu pegava o que eu queria. E era tão incrível aquilo, porque todas as mulheres que eu queria, elas vinham. Se eu dissesse eu quero aquela, ele me trazia. E de certa forma eu comecei a me prostituir com mulheres. Eu não respeitava. Eu não respeitava mais meu próprio corpo. Eu vivi 2 anos assim. Bebida, festa e prostituição com mulheres. Eu vivi um grande inferno. Aí foi quando eu me afundei de verdade.
Só que o interessante é que eu podia viver lá no mundo, eu podia me divertir, eu podia ficar com quem eu queria. Mas quando eu chegava em casa, me batia um arrependimento e eu chorava feito uma condenada. Arrependida. Porque no fundo eu sabia que Deus não tinha me criado para estar nadando com os porcos. Mas eu por si só não tinha força. Em 2016, eu conheci o primeiro Renovar. E lá eu conheci a minha mãe Deusa, que veio ficar um tempo na Aliança de Misericórdia. E eu conversando com ela, ela falou assim para mim: filha, Deus tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. Você precisa voltar para a sua comunidade. E eu ri, falei: volto nada. E ela falou assim para mim: olha, a sua comunidade vai mudar quando você voltar. Algo vai ser realizado através de você. Eu vivi 3 dias e a gente dormia lá na escola do Caldeirão. Meu amado, eu saí de lá preenchida. Eu falei: Jesus, eu quero viver tudo. Mas filho, quando a gente sai, o mundo nos esvazia. Eu vivi muitos anos isso. Eu era preenchido na igreja, mas quando eu ia para o mundo, o mundo me esvaziava por completo. E nesse período, eu tentei a segunda tentativa de suicídio. Essa daqui eu lembro perfeitamente porque foi numa quarta-feira de cinza. Eu estava em casa em Campos Sales. Eu estava desesperada porque eu não aguentava mais aquilo dentro de mim. No momento de desespero, eu coloquei uma corda no meu pescoço. E eu pulei da cadeira. E quando eu tornei, eu estava sentada com a corda folgada. Naquele momento eu chorei. Eu tirei aquela corda e eu caí de joelhos. Eu falei: Senhor, tu me deu a vida e só tu pode tirar. A partir de hoje eu posso enfrentar o que eu enfrentar, mas nunca mais, Jesus, eu penso em tirar minha vida. E nesse dia, eu por acaso já enfrentei muitas tribulações, mas eu não penso, porque eu sei que o Senhor, a vida Ele me deu e só Ele pode tirar. E que mesmo diante das provações da vida, em Deus nós vencemos. Não é tirando a vida que nós vamos resolver. Só que o Senhor, Ele nunca permitiu que a minha vida fosse destruída, porque Ele tinha promessa. E quando Deus tem promessa na nossa vida, ninguém impede o propósito dEle. Quantos e quantos jovens já tentaram suicídio? No momento de desespero, assim como eu. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor me deu mais uma oportunidade. Em 2016 eu tive uma linda experiência com Deus na Aliança de Misericórdia em Barbalha. Em 2017 eu retornei para a casa dos meus pais como aquele filho que quebrou a cara. Aquele filho que saiu e voltou com o rabo dentro das pernas. Mas eu voltei porque eu precisava da minha família. Eu não aguentava mais aquela vida, amado, de escravidão, de vazio, de dor, de medo. Eu sentia falta do aconchego da minha família. Eu vivia no mundo com falsas amizades, amigo de copo. Mas faltava algo, que era o amor de Deus e o seio da minha família. Só que quando eu voltei para casa, as tentações não me deixavam em paz. Aquelas meninas me ligavam toda hora. Até mulheres casadas queriam ter relacionamento comigo. Porque o inimigo não queria perder a minha alma. Porque a minha alma já estava condenada no inferno, na sujeira. Porque eu fazia aquilo, mas eu não conseguia me arrepender por completo. Em 2018, a promessa do primeiro Renovar estava se cumprindo na minha vida. Quando eu assumi a presidência de uma associação, nós decidimos construir uma capela na nossa comunidade, para a honra e a glória do Senhor. Eu sentia que a minha vida já estava sendo transformada, mas eu ficava em silêncio.